Aleluia, Deus, em Lucas 19. Palavra, né? Louvado seja o Senhor, bastante conhecida, louvado seja Deus. Aleluia, Deus Santo. Mas, quando o Senhor quer falar, o que a gente vai fazer, né? Aleluia, céu tem que obedecer, né? A ordem do seu Senhor. Aleluia, Deus Santo de Israel. Glória a Deus. Olha, Pai Santo. Fala sobre Zaqueu publicano, né? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Passagem bastante conhecida, louvado seja Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, nós temos que conhecer e prosseguir e conhecer ela cada vez mais, né? Louvado seja Deus, porque ela se renova toda manhã, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Sentai-nos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia, Deus Santo de Israel. Senhor Jesus, irmãos, sabemos, né, que ele nasceu de uma virgem. Louvado seja o nome do Senhor. Concebeu pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cresceu entre os humanos, né? Louvado seja Deus, com um corpo igual ao nosso. Ninguém, louvado seja Deus, desconfiava que ele era o Filho de Deus, a não ser Maria e José. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, noiva com José. Aleluia. Naquela época, o namoro e o noivado era diferente de hoje, muito diferente. O rapaz ia lá, conhecia a moça, o pai e a mãe sentavam, ele sentava lá no campo. Aleluia, conhecia, ele não tinha direito nem de pegar na mão dela. Louvado seja Deus. E ali acertava a data do casamento, né? E ali Maria se encontrava noiva com José. José, que era um jovem marceneiro, né? Trabalhava fazendo móveis, essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali um certo dia Maria estava na casa dela. Ela recebeu uma visita muito importante. Recebeu o quê? Quem era a visita? O anjo Gabriel. Chegou na casa de Maria, né? Não chegou de asa, não. Chegou como uma pessoa normal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para não assustar muito Maria, né? Porque se ele chegasse do jeito que ele é, com todo o poder que eles têm, a pessoa no material da gente não aguenta. É muito poder, muita glória.
louvado seja o Senhor, e apresentou-se para Maria. Falou para ela: salve agraciada, o Senhor te escolheu para ser a mãe do Salvador. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. E Maria naquela hora ficou atemorizada, ela temeu, ela ficou com medo naquela hora. E ela falou para ele: mas como pode isso? Eu não conheço varão ainda, né? Não me casei, não sou casada. Aí ele falou: não, que você vai conceber é obra e graça do Espírito Santo. Esse vai ser o Filho de Deus. Ele é que vai ser o Salvador do mundo. Por quê, irmãos? Adão quebrou a aliança lá no jardim do Éden. Ele quebrou a aliança que ele tinha feito, que o Senhor tinha feito com ele, né? Quando ele e Eva comeram daquele fruto proibido que não era para comer, eles quebraram a aliança ali, e dali veio todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E era necessário que o Senhor viesse, né? O Filho de Deus viesse, porque nem o ser humano aqui na face da terra tinha capacidade para cumprir a lei e renovar a aliança. Aleluia. E ele começou, o Pai começou com seu filho, né? Com o Senhor Jesus. Você vai ter que ir, meu filho. Ele logo se prontificou. O Pai ficou pronto para ele. Desceu no Espírito, tomou uma forma de ser humano, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nasceu o bebezinho. Aleluia. José, quando olhou que viu que Maria estava grávida, pensou que ela tinha traído ele. Ele, no coração dele, pensou em deixar ela, né? Louvado seja Deus. Ele só pensou. Ele pensou, falou: eu vou deixar ela discretamente para não escandalizar. Mas ele não queria casar com ela, né? Louvado seja o Senhor. Porque naquela época, a moça que casasse sem ser virgem, ele tinha entregado direto na casa do pai, e a moça ficava mal falada, né? Aleluia, louvado seja Deus. E ali, de noite, quando José dormiu, ele teve um sonho. O anjo veio a ele e falou: não tema em receber Maria como a tua esposa, porque o que está no ventre dela é do Espírito Santo. E contou para ele tudo, né, que ele tinha falado com Maria. E aí José recebeu Maria na data certa, casaram. E José levou Maria para sua casa e não tocou nela até que ela tivesse aquela criança. Ela ganhou aquele menino Jesus, cresceu, louvado seja Deus, aleluia. Maria, depois que Jesus nasceu, ela recebeu o marido dela, José, teve filhos com ele, louvado seja Deus. Muita gente pensa que Maria permaneceu virgem. Não, irmãos. Maria era uma pessoa casada, ela só cumpriu, aleluia, a vontade de Deus, que foi que o filho, que Jesus viesse, né, dela virgem, né? Louvado seja Deus. Mas depois que ele nasceu, Maria prosseguiu com a sua vida normal, marido e mulher, ela e José. Teve filho dela. Tanto que o povo falava: mas não pode. Esse homem é filho de José, o carpinteiro? O pessoal falava quando via Jesus operando aqueles milagres. E ali Jesus, né, irmão, louvado seja o Senhor, cresceu ali na vontade do Pai, louvado seja Deus. Nunca conheceu o pecado, porque ele não foi gerado no pecado, né? Foi tentado pelo inimigo, mas o inimigo não ganhou terreno com ele, porque não existia pecado em Jesus. O sangue dele era puro, louvado seja Deus. Não tinha mistura igual o nosso, né? Nosso sangue tem a mistura do marido e da mulher, né? Louvado o pai e da mãe, glória a Deus. Jesus não tinha, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, com 30 anos, o Senhor foi até o Rio Jordão. Irmãos, muita gente pensa, irmão, que o Rio Jordão é um rio sujo, é um rio de esgoto. Não é não, irmãos. O Rio Jordão é um rio limpo, é uma água limpa, é digna de, é limpa ela. O povo fala que ela é uma água suja porque por causa do barro, que ele não é areado, não é areia, é o barro.
encontrava o primo de Jesus, filho de Isabel, né, que era estéril, louvado seja o Senhor, e engravidou na velhice, louvado seja Deus, plano de Deus. João veio para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor Jesus. E ali se encontrava ele no Rio Jordão, pregando ali, louvado seja o arrependimento, né? Louvado seja Deus. Tem que se arrepender dos pecados e descer as águas, que é para se cumprir, aleluia, a justiça de Deus. Ninguém batiza criança, bebê, irmãos, porque bebê não tem pecado ainda, não tem noção das coisas, do que é errado e do certo. A gente começa a pecar quando a gente começa a ter o entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Quando a gente passa a ter esse entendimento, aí nós temos que nos arrepender. Receber Jesus no nosso coração, como Salvador das nossas almas, e descer as águas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus ali, amados, ele foi ao Rio Jordão, onde João estava batizando. Chegou na beira do rio, pediu para ser batizado. João, né, até ficou ali, né, louvado seja Deus, pensando, batizo ou não batizo, louvado seja Deus. João retrucou, falando: olha, mas eu que careço ser batizado por ti, tu vem a mim. O Espírito Santo revelou a João que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Cordeiro, aleluia, que veio para tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E aí o Senhor Jesus passou pelas águas, foi para o deserto levado pelo Espírito Santo. Lá ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, ali em jejum, e depois foi tentado pelo inimigo, venceu o aniversário das nossas almas, louvado seja o nome do Senhor, e dali ele partiu para fazer a obra do Senhor. E aí ele começou, né, ali, louvado seja, ele escolheu os discípulos dele, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo. Ele foi o desocupado, irmãos, pessoa que está desocupada, sem fazer nada, né? Aleluia. Louvado seja, o dia todo deitado na frente da televisão, ou o dia todo ali no celular, né? Sem fazer nada. Não. Ele não escolheu ninguém assim. Ele escolheu pessoas ocupadas. Pessoas que tinham responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser discípulo dele. E ali, amado, louvado seja o Senhor. Ele chegou ali na beira do mar, né? Louvado seja Deus. Olhou lá, estava Pedro, o irmão dele, jogando rede, estava pescando. Pescando mantimento para a sua casa, para a sua família. Louvado seja Deus. E ali ele pegou e chamou Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Jesus. Pedro e André. Falou para eles: vem, vocês não são mais pescador de peixe, mas vocês vêm que eu vou fazer de vocês pescadores de homem, pescadores de alma, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ensinar aqueles homens como granjear almas para o reino dos céus. E ali Pedro largou tudo, o irmão dele também seguiu o Senhor. Chegou lá na frente, botou Tiago, louvado seja Deus, João, o irmão dele, louvado seja o Senhor, chamou também para aprender a ganhar almas para ele. Oh, glória. E ali seguiu viagem. E o Senhor começou a trabalhar. E o Senhor Jesus começou a trabalhar, pregando o arrependimento, curando os enfermos, expulsando os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo de Israel. E ele ia, irmãos, para aquele local mesmo que tinha pessoas carentes, necessitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Que era para que ele pudesse operar os milagres de Deus.
Louvado seja o Senhor. Ele ia de encontro, ele fazia questão de ir de encontro, aleluia, àqueles que se encontram desprezados pela sociedade. Aleluia. E Zaqueu era um deles. Zaqueu era um homem rico, né? Era chefe dos publicanos. Louvado seja Deus. Aleluia. O publicano naquela época cobrava impostos, né? Louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem era chefe dos publicanos. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus achou por bem entrar em Jericó. E ele já entrou no propósito. Ali tinha um filho da salvação. Ali tinha um que era desprezado pela sociedade, mas que ele almejava encontrar, ter um encontro com a alma de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, quando Zaqueu soube que Jesus ia passar e entrar ali em Jericó, ele correu. Ele correu ao encontro do Senhor. Hoje eu vou me encontrar com ele. Nasceu no coração dele aquele desejo, né, irmãos? De encontrar com o Mestre. Louvado seja Deus. De encontrar com o dono da vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Zaqueu se encontrava morto espiritualmente em pecados e delitos. Louvado seja Deus. E aí o povo, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia, Deus Santo de Israel. Vinha uma multidão com o Senhor. E quando Zaqueu olhou e viu aquela multidão, ele era de pequena estatura. Ele olhou e disse: não vai ter como eu ver o Mestre. Como é que eu vou ver o Senhor no meio de uma multidão daquela? Aleluia. E ali ele teve ideia. Tinha um pé de figueira brava logo na frente. O que é que ele fez? Correu e se adequou daquele pé de figueira, irmãos. Ele não olhou para a dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela hora, o desejo do coração dele era ver o Senhor Jesus. Aleluia, Deus Santo de Israel. E aí ele se atrepou naquele pé de figueira e ficou lá trepado. Ele vai passar por aqui e eu vou ver ele quando ele passar. Mas aí, irmãos, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus veio, parou debaixo do pé de figueira. Olha só que coisa linda. Aí, irmãos, quando, louvado seja Deus, a gente pensa, ele Zaqueu pensou que ia ver o Senhor, mas o Senhor já tinha marcado o encontro com Zaqueu. E Zaqueu nem sabia, louvado seja Deus. Irmãos, nós éramos como Zaqueu, irmãos, também. Aleluia. O Senhor marcou o encontro com cada um de nós, né? Aleluia, Deus Santo mudou o quadro da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, louvado seja Deus, quando encontrou, chegou ali debaixo do pé de figueira. Pensava Zaqueu, né, que Jesus ia só passar. Aleluia, Deus Santo. Mas o Senhor parou debaixo do pé de figueira. E olhando para cima, já sabia até o nome de Zaqueu, olha assim. Falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, que privilégio. Que privilégio, louvado seja o nome do Senhor. É uma pessoa ter Jesus na sua vida. Quando você aceita Jesus como Salvador, você leva Ele com você para a sua casa. Aonde você estiver, Ele está com você. Entendeu? E Zaqueu entendeu naquela hora, louvado seja Deus, que ele tinha que mudar os hábitos dele. Aleluia, louvado seja Deus. Zaqueu era um homem de má fama. Ninguém gostava de Zaqueu. Louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje lhe convém pousar em tua casa, começou o povo a murmurar. Falou assim: quem vai se hospedar na casa de um pecador como Zaqueu?
uma pessoa pura que nem o Senhor Jesus, né? Mestre, louvado seja Deus. Aleluia, o homem santo que abre olhos de cego, cura os enfermos, ressuscita mortos, vai entrar na casa de Zaqueu. O homem pecador, traidor, traiu o seu povo, foi trabalhar lá do outro lado, para aquele povo que é inimigo nosso, louvado seja Deus. Isso era o povo judeu falando, irmãos. Aleluia, isso aí, irmãos, era o sacerdote, era os príncipes da sinagoga, que ia só para olhar o que Jesus fazia, para olhar os milagres, mas nunca aceitava. Louvado seja o Senhor. Ia só para murmurar e criticar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus. Zaqueu, quando recebeu Jesus na casa dele, ele mudou as atitudes dele. Ele falou para o Senhor. Ele falou para o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Palavras que agradou o coração de Jesus. Jesus se alegrou daquela hora, quando ele viu aquela mudança no interior de Zaqueu. E Zaqueu não falou da boca para fora, porque Jesus sabe o que se passa no nosso coração e na nossa mente, louvado seja Deus. Quando ele estava lá longe, que ele ia entrar na cidade, louvado seja o Senhor, ele já tinha marcado aquele encontro com Zaqueu. Aí, irmãos, o Senhor Jesus, por amor uma alma, ele remove montanhas. Por amor uma alma, louvado seja Jesus. Glória a Deus. Uma alma, irmãos, o valor dele é maior do que o mundo inteiro perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor Jesus, né? Conforme a caminhada dele, ele também, passando na alfândega, encontrou ali Mateus, que também era um homem publicano. Estava ali trabalhando também, cobrando impostos. Ele tocou, chamou Mateus. Mateus, vem e segue. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, nós temos que seguir. A gente não pode mais olhar para trás. Se você olhar para trás, você perde o reino dos céus. Você tem que seguir em frente. Aleluia. Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, você perde a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Você toma posse da coroa da salvação quando você aceita Jesus como Salvador da sua alma. Mas você tem que zelar por ela. Se você não zelar pela sua coroa, você corre risco de perder. Irmãos, antes da gente receber Jesus como Salvador da nossa alma, a gente tem muitas amizades, tem muitos maus costumes, né? Às vezes a gente senta ali com as colegagens, né? Nas outras épocas, louvado seja Deus, e ali surge assunto, né? Louvado seja Deus, que desagrada o Senhor completamente, louvado seja Deus. Falamos coisas que desagradam os olhos do Senhor, né? Falamos palavras próprias, louvado seja Deus, palavras pesadas, né? Que Deus não está ali naquele meio, louvado seja o Senhor. E muitas das vezes falamos até da vida dos outros, né? Louvado seja Deus. E quando a gente abre a boca para falar do nosso próximo, louvado seja Deus, né, irmãos? Isso aí desagrada os olhos do Senhor. E louvado seja Deus. E Mateus também, amados, ele deu uma festa na casa dele, louvado seja Deus, e ele convidou muitos publicanos, muitos pecadores foram para a festa dele, e quem estava lá? O Senhor Jesus. Aleluia, Deus Santo de Israel. Aleluia, o Senhor Jesus estava lá, irmãos. Louvado seja Deus. Para salvar, para libertar, para mudar a situação, mudar vidas, irmãos.
Louvado seja Deus. Agora aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, ouviram, aleluia, Deus Santo, palavras diferentes, assuntos diferentes, concernente o reino dos céus. E saiu dali embriagado, não foi com vinho, não, que embriaga a carne, não. Saiu embriagado com a palavra, aleluia, com alegria, com a graça do Senhor no coração de cada um deles. E a gente, quando aceita Jesus como Salvador das nossas almas, nós temos que mudar os nossos hábitos. Aleluia, nós temos que fazer uma reflexão, né? Louvado seja Deus, e ver aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Irmãos, louvado seja o Senhor. Eu vou dar só um pequeno testemunho, né? Louvado seja o Senhor. Quando a gente está no mundo, a gente, louvado seja Deus, costuma se vestir o nosso modo, a nossa maneira, né? Louvado seja o Senhor. E ali, quando eu recebi Jesus como Salvador da minha alma, né? Louvado seja Deus, eu comecei a caminhar. E ali eu fumava, nunca bebi, não gostava de. Glória a Deus. E ali eu larguei o cigarro. Aleluia, Deus Santo, pedi o Senhor, larguei o cigarro, louvado seja o Senhor, e comecei a caminhar, irmãos. Aí, usava blusinha regata, glória a Deus, usava calça comprida, usava bermuda, louvado seja, usava tudo que o pessoal usa aí, né? Aleluia, Deus Santo, glória a Deus. E aí, irmão, louvado seja o Senhor. E ninguém me mandou tirar nada, irmãos. Ninguém chegou para mim, falou para mim, olha, você tem que deixar isso, deixar aquilo, não, irmãos. Ninguém falou nada para mim. A minha atitude foi igual a atitude diz aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei a não me sentir bem. Quando eu olhava para o guarda-roupa, para aquela roupa, o meu coração apertava. Eu ficava triste, angustiada. Eu disse, meu Deus, tem que trocar essa roupa. Aí comecei a trocar, irmão, a roupa. Aí, né, botava uma roupinha assim mais apertada e descobria o joelho, né? Ficava um pouquinho acima do joelho. Irmãos, eu estou aqui em cima do altar do Senhor. Aleluia, muita gente às vezes até quer duvidar, né, irmãos? Mas é a pura verdade. Eu chegava em casa com as pernas doendo. E, meu Deus, por que eu vou para a igreja boa e volto com as pernas doendo? Que negócio é esse? Aí veio na minha mente, o joelho está descoberto, não está agradando o Senhor. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Aí, irmão, louvado seja os começos, comecei a usar as roupas um pouco mais, descer mais um pouco, né? Porque eu não usava roupa muito curta, né? Louvado seja Deus, eu sempre usei a roupa assim, abaixo do joelho só um pouquinho, mas como era um pouco apertada, quando a gente seca, ela sobe, né? Louvado seja Deus. E ali não estava agradando o Senhor. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. E ali, irmão, eu comecei a fazer a mudança. E Deus começou a se agradar de mim, né? Louvado seja Deus. E aí, estou até hoje. E quando foi um dia, uma noite, né? Eu tive uma revelação, um sonho. E eu chegava aqui na igreja, né? A igreja estava super lotada, estava cheia. E ali, amados, eu sentava no banco do lado. Aí, quando eu olhava para a igreja, eu via o povo da igreja, as irmãs. As irmãs estavam vestidas da cintura para cima. Para baixo, as irmãs estavam sim, só de roupa íntima. Aí eu olhei assim, né? Aí pensei, o que está acontecendo? Aí de repente, aleluia, aquela voz falou para mim. Elas que usam as vestes dos homens, as calças compridas, bermuda, diante dos meus olhos, elas estão nuas. Irmãos, e eu ficava com uma vergonha tão grande, aleluia, que eu ficava de encosto. Eu virava de encosto para o lado do povo, de tanta vergonha de olhar e ver, né? O pessoal
pessoal naquela situação, naquela visão. Aleluia. E aí veio o meu entendimento que é assim que Deus olha. O povo dele tem que saber se vestir. Tem que saber como andar na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali, irmão, louvado seja Deus, Zaqueu teve essa atitude, né? Glória a Jesus. Zaqueu, quando Jesus chegou na casa dele, Zaqueu levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, eu restituo com a duplicado. Ele mudou a atitude dele, o pensamento dele, né? Louvado e agradecido seja Deus. Aquela maneira que ele enxergar as coisas foi completamente mudada. Ele teve aquela mudança repentina. Louvado seja o Senhor. Com certeza ele viu que tudo que ele fazia estava errado perante o Senhor. E ali, louvado seja Deus, ele fez aquele conserto naquela hora. E aí o Senhor Jesus virou para aquele povo, né? Que julgava Zaqueu, que, aleluia, Deus Santo, Deus desprezava ele. Falou assim: hoje veio salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Aleluia, Deus Santo. Amados, e a gente, Deus não se enquadra no nosso querer, na nossa vontade. Não. Nós que devemos nos enquadrar no querer do Senhor, na vontade do Senhor, para que assim sejamos abençoados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos nos enquadrar, aleluia, Deus Santo, no querer do Senhor, na vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus Santo de Israel. Louvado e agradecido seja Deus. O Senhor, irmãos, a Ele fala, né? Que Ele veio buscar e salvar os perdidos. E a humanidade toda se encontra perdida no lamaçal do pecado, não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Louvado seja Deus. E aí, quando a gente recebe Jesus como Salvador, os nossos olhos espirituais se abrem. E aí a gente começa a enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira. E aí a cada dia, né? Aí o Senhor vai se agradando mais e mais na nossa vida. Louvado seja Deus. E nós temos, irmão, louvado seja Deus, que trazer o povo para a casa do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele fala: vinde como estáis, e de maneira nenhuma sair fora. Aleluia. Não é você, irmão, receber Jesus e já a mudança já ser imediata. Não é assim, irmãos. Tem alguns que o Senhor vai tratando gradualmente conforme a caminhada. Deus vai tirando, Deus vai lapidando, vai transformando as vidas. Porque quem liberta a gente é o Senhor Jesus. Ninguém se liberta de si mesmo. É o Senhor que liberta a gente. É o Senhor que transforma nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, fique com esta palavra. Medite na palavra do Senhor. Peça o Espírito Santo, aleluia, a esclarecer melhor o seu coração, porque Ele fala conosco. Senhor Jesus, Ele é uma pessoa. Ele fala com a gente. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente até duvida. Deve ser coisa da minha cabeça. Eu pensava isso no início, mas não é coisa da nossa cabeça. O Espírito Santo fala conosco. Aleluia. Peça a Ele, louvado seja Deus, para continuar trabalhando na sua vida. Louvado seja Deus, até o dia da vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E até aqui, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor.